queridos alunos do 7º ano da Escola Menino Jesus. Eu sou a professora Maiara de Artes. Hoje nós vamos falar sobre a gravura. Então, o que é a gravura? Bem, basicamente, a gravura ela é uma impressão de uma imagem cercada de um molde que nós podemos imprimir várias vezes a mesma imagem. E geralmente a gente diz que toda imagem é uma gravura. Isso acontece porque na história dos livros e dos primeiros registros impressos, as imagens eram gravadas. E hoje em dia é muito mais fácil você dar o comando e aí a impressora simplesmente imprime a sua imagem. Ou mesmo nós podemos usar uma máquina copiadora. Na história da arte ocidental, a primeira forma de imprimir as imagens foi através da técnica da xilogravura. Essa técnica da xilogravura ela usava a madeira como molde. A palavra xilo significa madeira. E essa técnica ela foi muito utilizada na Idade Média para se produzir imagens nos livros. Como muitas pessoas não sabiam ler, então essas imagens ajudavam as pessoas a entenderem melhor aquele texto. Então existem muitos tipos de gravura. Existe a gravura com molde de metal, existe a litogravura, que é o molde com pedra. Existe a linóleo-gravura, que é o molde com borracha. Existe a serigrafia, que é utilizada para a estamparia de camisas, tecidos, roupas. Existe a monotipia, que é a impressão de uma única pintura. Existe o estêncil, que é o molde em uma folha plástica ou raio-x. Existe a reprografia, que é a reprodução de documentos de empresas, escolas, instituições de ensinos. Existe também a fotografia, que é a reprodução através de exposição luminosa, fotossensível. Nós vamos conhecer agora um pouquinho de cada uma dessas técnicas da gravura. Então, qual o conceito de gravura? O que é a gravura? A gravura é uma linguagem visual obtida a partir da impressão em papel de uma imagem proveniente de uma matriz, que pode ser de madeira, metal, pedra, tecido ou arquivo digital. Aí nós temos a nossa primeira técnica de gravura, que é a xilogravura. O que é a xilogravura? Bem, é uma técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. Vamos ver aqui na imagem exemplos de xilogravura. Os cordéis feitos pelos cordelistas do Nordeste, eles são todos xilogravura. Você vê aqui várias imagens de cordéis que os cordelistas utilizavam, né, para fazer as suas ilustrações. Então, os cordéis são xilogravuras. Nós temos aqui a imagem de todo o processo, né, que é feito a xilogravura. Nós temos aqui a madeira já toda entalhada e aqui na outra imagem já passando a tinta para seguir para o processo final de impressão da gravura, ok? Aí nós vamos para a nossa próxima técnica, que é a litogravura. O que é a litogravura? É um tipo de gravura que envolve a criação de marcas sobre uma matriz, que é a pedra, com lápis gorduroso. A base dessa técnica é o princípio da repulsão entre água e óleo. Ao contrário das outras técnicas, a litografia, ou litogravura, também conhecida, é planográfica, ou seja, o desenho é feito através do acúmulo de gordura sobre a superfície da matriz, não através de fendas e sulcos na matriz, como na xilogravura e na gravura em metal. Aí aqui a gente tem imagem de exemplos de litogravura. Aí vocês podem observar que todas as matrizes são em pedra. E os desenhos não têm aquelas perfurações ou relevos que tem na xilogravura. As figuras são planas. Vamos para a nossa próxima técnica, a linóleo-gravura. Ela assemelha-se ao entalhe da xilogravura, no entanto, ao invés de madeira,
A matriz é de material sintético, ou seja, placas de borracha, chamadas linóleo. Essa técnica é mais recente do que a xilogravura devido ao material de sua matriz e foi muito utilizada pelos artistas modernos como Pablo Picasso, por exemplo. Aí aqui nós temos uma imagem desse material chamado linóleo. Aqui o linóleo todo cortado já e aqui já todo talhado. Esse material ele era bem mais fácil de ser manuseado por ser borracha, diferente da madeira. Então era bem mais fácil trabalhar com o linóleo. Aqui são obras já feitas, depois de todo esse processo aqui, já prontas aqui, ó, duas obras do Pablo Picasso, ok? Então, próxima técnica, a serigrafia. O que é a serigrafia? É um meio de impressão muito comum na utilização comercial, servindo para uma larga aplicação, seja em tecidos, plásticos, vidros, cerâmica, madeira ou metal. O processo de gravação consiste em transferir a imagem desenhada para uma tela de nylon. O desenho pode ser feito com tinta opaca e material transparente, obtendo-se um filme, que servirá para gravar a tela matriz. Aí nós temos exemplos aqui, em seguida. Aqui você pode observar várias matrizes de serigrafia, em processo ainda de impressão, tá? Você vê aqui a estampa da camisa, tá? Muito utilizado. As nossas roupas do colégio, as roupas do trabalho, as pinturas, todas são feitas através da técnica da serigrafia. Nós vamos ver a próxima técnica aqui, que é a monotipia. O que é a monotipia? A monotipia é uma monogravura, ou seja, uma técnica de impressão única de uma pintura feita sobre uma superfície lisa de vidro, fórmica ou placa de metal. Esse processo, que permite uma transferência de imagens para o papel, nem sempre resulta em uma gravura, mas possui uma linguagem semelhante aos processos de incisão e impressão. Aí nós vamos ver aqui um exemplo. Aí nós vamos ver aqui nas imagens exemplos de monotipia. Você pode observar que esse desenho aqui, ele não vai poder mais utilizar outra vez. Ele pode até utilizar esse molde para fazer uma outra impressão, mas só que não vai sair mais com a mesma qualidade. Por isso, então, é chamada de monotipia, uma única impressão, ok? A nossa próxima técnica é o estêncil. Então, o que é o estêncil? Ele assemelha-se à serigrafia. No entanto, a matriz nesse caso é uma placa de raio-x ou uma folha plástica de transparência. Sua impressão norteia-se basicamente em passar para a superfície, que é o tecido ou concreto, a tinta através dos espaços vazios em uma matriz. O processo não é tão simples assim, exige certos cuidados e atenções, começando pela confecção da matriz, que é um material rígido e deve ser cortado com ferramentas afiadas, com estilete no caso. Aí nós vamos ver aqui exemplos de estêncil. Nós fizemos um trabalho, inclusive, que foi utilizada a técnica do estêncil. Então, ele é mais ou menos assim, tá? Esse material aqui também é plástico, mas não é o estêncil, ele é semelhante a esse. Parecido com uma chapa de raio-x. Foi o que foi utilizado para fazer esse trabalho aqui. Não sei se vocês lembram, de pintura. Então eu pintei essa camisa toda através da técnica do estêncil. Mas como eu não tinha estêncil, eu usei para fazer o desenho cartolina. Eu fiz o desenho na cartolina e pintei, mas foi através dessa técnica do estêncil, ok? E você pode utilizar também um plástico para substituir o estêncil, que fica o desenho. Basta não borrar o desenho e depois tirar o molde de cima, que fica legal, ok? Então, você pode usar também o stencil não só para suas camisas ou outras roupas, como também para a parede de casa. Não sei se dá para vocês observarem, mas esse desenho aqui do meio é numa parede. Ele fez todinho, né? O desenho no stencil, ou já imprimiu da internet um desenho pronto já no stencil e só fez passar a tinta da cor que ele deseja, né, na parede, e ficou
o desenho, ok? Vamos à próxima técnica. Então, a nossa próxima técnica é a reprografia. O que é a reprografia? Reprografia é o conjunto de meios ou processos, ou mesmo o departamento de reprodução de documentos encontrados em instituições de ensino e empresas públicas e privadas para serviços como fotocópia, microfilmagem, heliografia, etc. Aqui a gente tem alguns exemplos de reprografia. Então, você pode observar que aqui são livros, vários livros, tá? Encadernados já, tirado a cópia, na verdade, reprografados. Então, quando você for tirar cópia de um documento ou então um livro da escola, você pode falar que você foi reprografar o documento ou a atividade da escola, ok? Vamos à próxima técnica. A fotografia. Então, o que é a fotografia? A fotografia é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície fotossensível. Aqui a gente tem alguns exemplos de fotografia, tá? Você também tem fotografia no seu celular, no álbum de família da sua casa, por todos os cantos você tem fotografia, ok? Então essa foi a nossa aula sobre a gravura, espero que vocês tenham prestado bem atenção sobre cada técnica da gravura, que vai servir como atividade avaliativa depois para vocês, ok? Então eu espero vocês numa próxima aula e até mais!